Então, pessoal, quero dar boas-vindas para quem está aqui na sala. É, Esse tema do webinar de hoje, na verdade, eu estou me propondo a começar uma série de webinários semanais, né? Sobre esses temas que eu trabalho, não sei quantos de vocês acompanham o meu trabalho, mas eu tenho feito uma série de cursos e palestras a respeito de comunicação não violenta, a respeito de cultura de diálogo nas escolas, dentro de organizações, e tem um curso online também para pais e mães, trazendo a comunicação não violenta e a disciplina positiva para dentro das famílias, para dentro das nossas relações com os nossos filhos. Então eu tenho estudado bastante nos últimos anos todos esses temas e procurado contribuir, compartilhar os conhecimentos que eu venho adquirindo, compartilhar com outras pessoas também, para ajudar outras pessoas a terem relacionamentos mais sadios com seus filhos dentro das suas famílias. Da mesma forma como isso tem me ajudado na minha relação com os meus filhos. E são muitas perguntas que chegam para mim, né? Como lidar com isso, como lidar com aquilo, com comportamento X, com comportamento Y, como ter mais respeito dentro da minha casa, como ter mais colaboração dos meus filhos. E aí eu sempre gosto de começar por esse tema que é desse webinar de hoje, que é como lidar com as emoções. Porque esse é um tema fundamental. Então, primeira coisa, eu já começo dando os parabéns para vocês que estão aqui participando dessa aula, porque vocês que de alguma forma se sentiram chamados para conhecer mais a respeito disso, de como ajudar o filho a lidar com suas emoções, isso já mostra alguma consciência de que existem emoções nos nossos filhos e que é necessário aprendermos a ajudá-los, é necessário que a gente os ajude a lidar com as suas próprias emoções. Então isso já mostra alguma consciência das coisas. Porque o que acontece muitas vezes é os pais ficarem aflitos, ou mesmo que não fiquem aflitos, mas lidarem com os comportamentos dos filhos, comportamentos difíceis, e aí são vários, né? Comportamentos de birra, comportamentos que a gente possa interpretar como desrespeito. Por exemplo, como é que eu faço para lidar quando um filho me desrespeita? Então, a gente interpreta alguns comportamentos como desrespeito. E outros comportamentos, por exemplo, quando o filho não cumpre com os combinados, quando ele não cumpre com as suas responsabilidades, quando ele fica deprimido. Então, a gente muitas vezes não percebe que por trás desses comportamentos existem emoções. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Que por trás de todo comportamento, de toda atitude dos nossos filhos, existem emoções, existem sentimentos. Então, só da gente ter esse olhar, só da gente ter esse olhar de que por trás de comportamentos existem emoções, isso já faz toda a diferença. Porque a gente começa a colocar o nosso foco de atenção nas emoções dos nossos filhos. E perceber, né? Perceber que existem emoções. E só de fazer isso, é interessante, só de fazer isso, da gente perceber e colocar uma atenção nisso, a gente começa a compreender mais os nossos filhos. E sair de uma postura de julgamento nossa, né? De uma postura de julgamento em relação ao comportamento do nosso filho. De achar, por exemplo, que às vezes ele está tendo um ataque de birra, vamos dizer assim, né? Que é um nome que às vezes os pais dão. Meu filho está tendo uma birra, está fazendo um chilique, alguma coisa assim. Então, só da gente perceber que existem sentimentos naquele ser humano que é o nosso filho, a gente já sai de uma postura de julgamento, de, por exemplo, rotular o nosso filho. Falar que o meu filho é um birrento, é um chiliquento, ou que ele é folgado.
né? É lógico, eu não vou ser ingênuo também de achar que as crianças não têm comportamentos manipulativos, que eles não fazem isso. Eles fazem isso, né? Muitas vezes fazem. Eles desenvolvem comportamentos para atingir objetivos que eles têm. Eles querem alguma coisa da gente, muitas vezes, então eles fazem comportamentos manipuladores. E isso a gente precisa reconhecer, precisa olhar e não ser ingênuos também, que achar que o nosso filho é sempre bonzinho, né? Eles são manipuladores muitas vezes. Mas a gente pode aprimorar a nossa sensibilidade e perceber que muitas vezes não é manipulação. Muitas vezes existem emoções fortes dentro da criança e ela não está sabendo lidar com aquelas emoções. Tem gente me perguntando aqui qual que é o link. Pessoas que se inscreveram ontem à noite. Eu não vou conseguir dar atenção para ela agora, porque senão eu vou tomar o tempo de vocês. Depois ela assiste a gravação. Paciência. Então, assim, eu fiz uma pesquisa com vocês, né? Muitos de vocês responderam um formulário quando vocês se inscreveram e chegaram perguntas bem interessantes. Eu fiz uma síntese dessas perguntas. Então, tem perguntas assim: como controlar o impulso de raiva do filho? Como ajudar o filho a controlar essa raiva, né? Outras perguntas assim: como lidar com as mudanças de humor de uma filha que está na pré-adolescência, por exemplo? Como ajudar o pré-adolescente a lidar com mudanças de humor? Como ensinar a criança a lidar com as frustrações? São temas muito importantes, perguntas muito boas que chegaram. Como ajudar o filho a lidar com as frustrações? Como ajudar o meu filho a lidar com sentimentos ambíguos devido à chegada de um irmãozinho, por exemplo? Muitos pais passam por isso, né? A mãe está grávida e aí o filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ele começa a apresentar sentimentos conflitantes, né? Ao mesmo tempo uma insegurança, um ciúme, ao mesmo tempo um amor e um carinho. E como é que a gente faz para ajudar o filho a cruzar esse período, cruzar essa situação da chegada do irmãozinho? Então são muitas perguntas boas e específicas, né? Que alguns de vocês estão com necessidades específicas. Então eu vou primeiro eu vou seguir um roteiro que eu preparei, em linhas gerais, como é que a gente faz para ajudar o nosso filho a lidar com as próprias emoções. Vou falar de uma forma mais genérica e depois eu entro em algumas perguntas específicas que vocês fizeram. Então primeiro eu quero, de alguma forma, reforçar a importância desse tema. A importância desse tema. Porque a gente vê muito, eu observo muito pessoas, adultos, que não sabem lidar com as próprias emoções, né? Pessoas que, diante de uma frustração na vida, reagem de uma forma infantil, imatura, não sabe lidar com as frustrações. Por exemplo, uma pessoa que passa por alguma rejeição num relacionamento, né, num relacionamento íntimo, passa por alguma rejeição, ou uma pessoa que não recebe uma promoção no emprego, né, no trabalho, ela tem uma expectativa de chegar em algum lugar no trabalho e ela não consegue naquele momento que ela espera, e ela se frustra, e aí ela já chuta o balde, larga tudo, manda o chefe para aquele lugar quando o chefe não corresponde às expectativas dele, ou não aguenta sustentar um relacionamento, sabe, lidar com as frustrações do relacionamento, que todos nós temos que lidar, porque as pessoas são diferentes, as pessoas pensam de forma diferente, e muitas pessoas não sabem lidar com essas diferenças. E aí rompem relacionamentos, não sabem lidar com as diferenças de opinião, com as diferenças da forma de conduzir algumas
algumas situações. Então são muitas frustrações que a gente passa na vida e muitas pessoas não sabem lidar com as frustrações, né? Na verdade, eu não vou dizer assim que existem pessoas, parece que são assim, são pessoas que sabem lidar e pessoas que não sabem lidar. Todos nós, de alguma forma, sabemos lidar e não sabemos lidar em alguma medida, né? Então estamos todos nós aprendendo. Mas é uma coisa comum, as pessoas adultas não saberem lidar com as suas emoções. Acontecer alguma coisa na vida que deixa a pessoa triste e a pessoa entrar numa situação de depressão muito profunda, não saber lidar com aquela tristeza. E por que isso acontece? Por que isso acontece, né? Pessoas também que ficam com raiva por diversas situações também. E por que isso acontece? Porque nós não fomos treinados desde a nossa infância a lidar com as nossas próprias emoções. Nós não fomos treinados pelos nossos pais, não fomos treinados na escola, não fomos treinados pelos adultos que nos educaram, né? E eu considero que esse trabalho de educação emocional que nós podemos fazer, nós, pais e mães, e professores, porque eu imagino que tem pessoas aqui que estejam buscando esse conhecimento para lidar também com os alunos nas escolas. Então nós, educadores, temos essa oportunidade de dar uma boa educação emocional para as nossas crianças. E eu considero que isso é uma das principais contribuições que nós podemos dar para os nossos filhos. A educação emocional. A gente ajudar os nossos filhos a lidarem com as próprias emoções de uma forma construtiva, de uma forma saudável. Então, como eu falei, primeira coisa é a gente compreender que por trás de todo o comportamento do nosso filho existem sentimentos, existem emoções. Então, deixa eu pegar um exemplo. Digamos assim, o meu filho, ele bate na minha filha. Eu tenho 2 filhos, tá? Tenho uma filha de 11 anos, que é a Luara, e tenho um filho de 9 anos, que é o Marcel. E o Marcel, ele tem um histórico, né? Graças a Deus ele vem melhorando, a gente vem fazendo um trabalho com ele, dele se pacificar mais, ter mais equilíbrio emocional, mas ele tem um histórico de bastante instabilidade emocional, de bastante ansiedade, necessidade de atenção, necessidade de controle, de chamar atenção, de mostrar que ele tem poder, de que ele está mandando. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer, ele tende a ficar muito irritado, a ficar muito nervoso, e isso provocar reações nele muito intensas. Acima da média, quando eu comparo assim com outras crianças, filhos de amigos meus, ele tem um nível de ansiedade acima da média. E às vezes ele tem um comportamento impulsivo, né, de chutar a irmã dele, de bater na irmã dele, de ter reações muito intensas. E se eu tenho uma atitude só no sentido assim de controlar aquele comportamento dele, muitas vezes eu não vou ajudar o meu filho a treinar essa coisa que é o domínio das próprias emoções, o conhecimento das próprias emoções, o equilíbrio emocional. Eu não vou treinar se eu só tenho uma atitude de conter aquele comportamento. E de alguma forma, né? Pode até ser de uma forma punitiva, de uma forma violenta, né? Eu estou falando algumas formas, não é o que eu defendo, não é o que eu estou ensinando para as pessoas, não é o que eu procuro praticar. Mas se eu uso uma estratégia punitiva, por exemplo, para conter um comportamento do meu filho, eu posso até conter o comportamento do meu filho, eu posso até fazer com que ele interrompa aquele comportamento naquele momento. Aquele comportamento que não está sendo saudável, que não
que está trazendo perturbação para a família e para o ambiente onde ele se encontra. Mas, se eu não tenho esse olhar de perceber que por trás de um comportamento agressivo do meu filho existe uma emoção, existe um sentimento por trás, eu não vou realmente fazer uma educação emocional. Eu não vou ensiná-lo a lidar com as próprias emoções. E é isso que eu quero fazer. Porque o que adianta eu conter um comportamento do meu filho se ele não aprender a ele mesmo não se equilibrar, não conter os próprios comportamentos ruins, prejudiciais, de uma forma que seja genuína, que seja uma forma equilibrada, que seja uma forma consciente, sabe? E não que ele simplesmente deixe de se comportar de uma forma negativa por um medo de apanhar, por um medo de ser rejeitado, de ser excluído, por um medo do que as pessoas vão pensar dele, sabe? Mas aí ele fica com aquela emoção, com aquela frustração que ele está sentindo, que ele está vivenciando, e não sabe lidar com aquilo. E de alguma forma, quando a criança não elabora de uma forma saudável aquelas emoções, e ele é forçado de alguma forma a conter aquele comportamento, ele vai manifestar aquela emoção de alguma forma. De alguma forma ele vai expressar aquilo. E muitas vezes de uma forma negativa, de uma forma prejudicial para o ambiente, para o bem-estar da família. Então é muito importante a gente não só a gente sair de uma postura que muitos de nós têm, uma postura superficial, que é reagir ao comportamento do filho. Então o filho tem uma atitude que a gente não gosta, que a gente quer transformar, que a gente quer mostrar para o filho que ele não deve fazer aquilo. Se a gente tem uma atitude assim de só lidar no nível do comportamento, sabe? Mandando ele parar de fazer aquilo, simplesmente, muitas vezes isso não vai ajudar o filho a lidar com as próprias emoções. A gente precisa compreender as emoções que estão por trás disso. Então, compreender que por trás de um comportamento, que a gente pode até chamar de birra, existe uma frustração. Uma frustração que a criança não está tendo aquilo que ela gostaria, que a criança tem uma expectativa e as coisas não estão acontecendo de acordo com a expectativa da criança, e isso provoca uma frustração. E a gente perceber que existe um sentimento chamado frustração e que a criança está sujeita àquilo, né? Ela está vivenciando aquilo, ela está passando por aquilo, né? Então, eu procuro ter muito respeito para os sentimentos dos meus filhos e perceber que por mais que eles estejam tendo um comportamento ruim, um comportamento que eu não gosto, que eu quero que eles mudem algum comportamento, por mais que eu esteja identificando esse comportamento, eu procuro respeitar o sentimento que está por trás desse comportamento. Porque esses sentimentos de frustração, por exemplo, são humanos, são humanos. Todos estamos sujeitos. Eu também sinto frustração muitas vezes. Eu também fico triste quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Então a gente reconhecer isso é muito importante. E aí, deixa eu ver aqui meu roteirinho. Então uma coisa muito, muito legal da gente fazer com os filhos, para ensiná-los a lidar com as próprias emoções, é ensinar o nosso filho a se observar, a perceber a si mesmo. Então, por exemplo, quando o meu filho, eu vou falar uma situação que eu já dei esse exemplo algumas vezes, o meu filho outro dia, a minha filha eles voltaram da escola, e aí a Luara, minha filha, estava brincando com alguns amigos dela, jogando um jogo de tabuleiro na sala da minha casa, e o meu filho ele é mais novo, né? Então ele fica tentando brincar e não sabe brincar do jeito que as crianças mais velhas sabem brincar. Ele às vezes não entende as regras, não consegue interagir da forma que as crianças estão brincando. E aí ele começou a ser excluído, né? A minha filha e os amigos dela começaram a excluir ele da brincadeira.
E ele começou a ficar nervoso, porque ele estava sendo excluído da brincadeira. E aí ele começou a atrapalhar a brincadeira deles. E quanto mais ele atrapalhava a brincadeira, mais ele era excluído. Até que uma hora ele chegou, destruiu a brincadeira, bagunçou todo o tabuleiro e bateu na minha filha. Deu um empurrão na minha filha lá, machucou ela. E ele ficou com muita raiva, né? E eu percebi aquilo. Se eu simplesmente falasse assim, filho, isso não é coisa que se faça, para de fazer isso, não sei o quê, né? Se eu simplesmente chamasse a atenção dele pelo que ele fez, eu até poderia interromper aquele comportamento. Mas eu fiz um trabalho de treiná-lo a se perceber. Então eu chamei ele no quarto, falei, filho, o que está acontecendo? Né? Aí ele falou, porque eles não estão deixando brincar, tal. Eu falei, filho, e você ficou bravo com isso, né? Você tá irritado porque eles não estão deixando você brincar? Eu tô bravo, eu tô com raiva, não sei o quê. Na verdade ele falou, eu tô com raiva porque eu já tenho treinado ele já há muito tempo. Mas eu falei assim, você tá com raiva, né? Isso aí que você tá sentindo é raiva, filho. Você tá com raiva, isso que você tá sentindo é raiva. Porque eles não estão deixando você brincar e você tá querendo brincar. Então você percebe que você tá nervoso, você tá irritado. Então eu fui ajudando o meu filho a perceber a si mesmo, a perceber a própria irritação, sabe? Então isso é uma coisa, a gente no momento que a criança está irritada, a gente ajudar a criança a perceber, filho, você está irritado, olha, percebe como é que você está. E como é que a gente faz para treinar isso, essa auto-observação? Tem algumas técnicas, por exemplo, tem escolas que fazem isso, e alguns pais que fazem isso também, com crianças desde pequenas, de colocar um bichinho de pelúcia em cima da barriga, né? A criança deitar no chão e colocar um bichinho de pelúcia em cima da barriga e treinar a respiração da criança. A criança respirar durante 5 segundos e observar o bichinho subindo no abdômen da criança, né? Depois expirar e observar o bichinho descendo, né? É uma forma lúdica de a criança aprender a respirar, aprender a perceber a própria respiração, sabe? Respirar e expirar. E dentro desse trabalho de lidar com as próprias emoções, faz parte também a gente aprender a respirar, aprender a respirar. Eu não sei vocês como é que vocês fazem, mas para mim isso é um recurso frequente, muitas vezes, assim. Acho que, não sei se todos os dias, mas quase todos os dias, quando eu passo por alguma situação de irritação, quando alguém diz alguma coisa ou faz alguma coisa que eu não gosto, ou as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria, né? Saber recorrer a esse recurso interno que nós temos, que é respirar e saber se acalmar. Saber esse caminho interno da própria calma, da própria paz interior, né? A gente saber acessar isso dentro da gente. Então, quando a gente faz exercícios de respiração com os nossos filhos, a gente está treinando o nosso filho a ter um caminho interno de encontrar uma paz interior diante de uma situação estressante, sabe? Então, fica mais fácil para a criança, quando ela está lidando com algumas situações, ela saber respirar e saber se acalmar sozinha, sem necessariamente ter a ajuda de um adulto ajudando ela a lidar com as próprias emoções. Ela ter esse treino de se acalmar por conta própria. Então isso é uma coisa, a gente ensinar o filho a se pacificar, assim, a desenvolver recursos internos para se tranquilizar e se pacificar. E aí o que eu falei, né? Ensinar o filho a se observar. Filho, você está sentindo assim, né? Então como é que a gente faz para ensinar o filho a se observar? Uma das coisas é a gente dar nome para os sentimentos dos nossos filhos. Então, como eu estava falando agora há pouco, filho, você está com raiva. Você está com raiva. Senão, assim, às vezes a criança está muito frustrada com alguma coisa, e está chorando, e está fazendo birra, né? Como a gente chama, e não está querendo obedecer quando a gente fala, filho, vem pro carro, está na hora da gente ir embora.
e aí o filho não quer porque ele está frustrado, porque ele ainda queria fazer alguma coisa antes de ir embora da festinha, ou porque ele queria terminar alguma coisa antes da gente sair para ir para a escola. Então a gente percebe que ele está frustrado muitas vezes, então a gente pode dar nome para isso, falar, filho, você está frustrado, né? Porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria. E a gente mostrar para ele que isso que ele está sentindo é natural, é natural. A gente validar o sentimento do nosso filho, a gente reconhecer, em primeiro lugar, o sentimento do nosso filho, de frustração, por exemplo, e validar o sentimento do filho. A gente não passar uma mensagem para o filho de que aquilo que ele está sentindo está errado, de que aquilo que ele está sentindo não é válido. Não, a gente validar o sentimento do filho. Falar, filho, isso que você está sentindo é frustração. É natural isso que você está sentindo. Eu também sinto isso muitas vezes. Quando eu passo por algumas situações assim, eu também sinto assim. Mas olha, veja só, a gente agora precisa seguir viagem. Agora você vai ter que parar, agora você vai ter que tomar banho, agora a gente vai ter que jantar. Ou senão assim, não tem nada de errado você sentir raiva. É normal sentir raiva, eu sinto raiva às vezes também. Mas você não pode bater na sua irmã. Você não pode gritar comigo, você não pode gritar com seu pai, com a sua mãe. Né? Você não pode derrubar as coisas no chão quando você fica nervoso. Você pode ficar nervoso, natural. Mas, e aí, a gente pode ajudar o filho a encontrar caminhos para lidar com seus sentimentos. Então, isso é uma coisa que eu fiz com meu filho já muitas vezes. Então, nesse caso, por exemplo, filho, você está com raiva porque eles não estão deixando você brincar. Eu estou entendendo. Isso é muito chato mesmo. Mas olha, você não pode bater na sua irmã. Você não pode bagunçar a brincadeira dos outros, né? Então como é que você pode fazer? Tem essa almofada aqui, você pode bater nessa almofada até você se acalmar. Você pode ir no quintal e gritar, não tem problema, grita mesmo, até você se acalmar. Ou você pode ficar aqui, respirar, e aí eu ensino meu filho, né? A gente faz algumas vezes exercícios para o meu filho também, meus filhos, né? Também se acalmarem através da respiração. Então a gente mostra para os nossos filhos caminhos, possibilidades de como é que eles podem lidar de uma forma saudável com essas emoções intensas que eles têm. E isso é uma forma respeitosa, muito respeitosa, da gente ajudar os nossos filhos a lidarem com as suas próprias emoções. Porque a gente está dando espaço para isso. A gente está dando um espaço para que as emoções dos nossos filhos sejam olhadas, sejam acolhidas, né? Porque quando a gente não dá esse espaço, quando a gente não valida as emoções dos nossos filhos, quando a gente, por exemplo, desvia a atenção da criança do próprio sentimento. Então eu vou dar um exemplo assim. Minha filha chega da escola e triste, dizendo assim, porque a fulana de tal agora só quer brincar com a outra menina. E já aconteceu isso. Percebo que minha filha está muito aborrecida porque a melhor amiga dela só quis brincar com a outra menina e não deu atenção para minha filha durante o intervalo da escola. Eu poderia falar assim, filha, não liga não, você vai encontrar outros amigos. Ou senão eu poderia falar assim, não tem problema, daqui a pouco ela volta a brincar com você. Então, são formas que eu estou fazendo de desviar a atenção da minha filha do que ela está sentindo, do que ela está vivenciando. Ela está com uma dor, ela está vivenciando uma tristeza, uma frustração, ela está se sentindo rejeitada, ela está se sentindo sozinha, solidão, sabe? E isso provoca tristeza na criança. Então, se eu simplesmente falar assim, não liga não, você vai encontrar outros amigos. Ou senão, mas ela nem gosta de brincar com você mesmo. Brinca com aquela que gosta de brincar com você, né? Então eu estou tirando o foco da minha filha do que ela está vivenciando, do que ela está sentindo. E com isso, eu corro o risco
de passar uma mensagem para ela de que o que ela sente não é importante, de que o que ela está sentindo, as emoções dela não importam, não são importantes. Eu estou desviando o foco dela disso. Eu estou mostrando que aquilo não é importante, sabe? E aí o que eu estou estimulando nela se eu faço isso? Eu estou criando uma pessoa que não sabe dar importância para os próprios sentimentos. Então, e aí como eu falei no começo, né, no começo aqui do nosso encontro, pessoas crescem assim, não dando importância para os próprios sentimentos, porque os próprios pais não dão importância para os sentimentos dos filhos, e aí o filho aprende que os seus próprios sentimentos não são importantes, e aí crescem adultos que não sabem lidar com os próprios sentimentos, não sabem lidar com as frustrações da vida, que é tão importante a gente saber lidar. Então, é muito importante a gente acolher os sentimentos dos filhos. A gente dá um espaço para o nosso filho vivenciar aquilo, vivenciar. Então, isso não quer dizer a gente estimular os filhos a ficarem deprimidos, a ficarem curtindo fossa, a ficarem sentindo aquilo mais do que o necessário. Não precisa estimular que as crianças ou que os adolescentes vivenciem aqueles sentimentos desagradáveis mais do que o necessário, né? É preciso a gente ter um discernimento de o que é necessário, porque às vezes é necessário a criança passar por algumas situações. É necessário a criança ou adolescente lidar com algumas frustrações, vivenciar uma tristeza, vivenciar um luto. Por exemplo, quando um relacionamento acaba, digamos assim, uma filha adolescente que tem um namorado, e aí o namorado dá um pé na bunda da menina, né? Termina o relacionamento. E aí a menina fica, a jovem, fica muito chateada, fica muito frustrada, e aí os pais querem desviar a atenção da adolescente do que está acontecendo, porque ficam preocupados com o que ela está sentindo e não aguentam ver a filha triste, né? E às vezes fazem coisas que não dão o espaço para a menina vivenciar aquilo que ela precisa vivenciar. É um luto de um fim de um relacionamento, de um término de alguma coisa que aconteceu na vida dela. E faz parte, a gente dá esse espaço, faz parte a pessoa passar por aquilo. Tem um tempo, o tempo de passar por aquilo, para depois estar pronta para olhar as coisas com uma nova perspectiva, com mais alegria. Às vezes a gente precisa passar por um momento de tristeza para que a nossa alegria que vem em seguida seja mais verdadeira, seja mais consistente, sabe? Então, tem muitas perguntas que eu recebi esses dias, que é assim, como que eu lido? Como é que eu faço para lidar com quando meu filho está muito frustrado, quando meu filho está com raiva, e eu fico angustiado porque eu não sei lidar com aquilo? Então, isso vai ser um tema para um próximo webinário, né? Que eu pretendo fazer agora um webinário todas as semanas, espero que dê certo. Então, isso vai ser um tema de um próximo webinário, que é como que eu faço para lidar com situações assim, com comportamentos assim, com dificuldades emocionais do meu filho, como é que eu faço para lidar com isso? Porque isso já é uma outro tema muito importante. Mas nesse webinário eu estou focando assim, como é que a gente faz para ajudar o filho a lidar com as suas emoções. Esse é o foco agora. Deixa eu só ver. Eu estava dando uma olhada aqui no chat. Então, assim, uma coisa importante também, além da gente dar nome para os sentimentos do nosso filho, a gente fala, olha, isso que você está sentindo é isso, é angústia, você está angustiado porque isso, porque aquilo, você está triste, você está com raiva. Então, a gente dar nome para os sentimentos do nosso filho ajuda o nosso filho a perceber, a identificar os próprios sentimentos, porque ele aprende a dar nome também.
É impressionante como eu vejo hoje em dia, já depois de anos de trabalho que eu e minha esposa temos feito com os nossos filhos nesse sentido, eu fico muito feliz de ver, às vezes, o meu filho, ele bravo com alguma coisa, mas ele fala assim, eu tô com raiva porque aconteceu tal coisa. E eu percebo que só dele conseguir dar nome para isso, dele falar eu tô com raiva, eu percebo que ele já tem mais autocontrole, que ele já tem mais facilidade de lidar com essa emoção que é a raiva. É interessante isso. Quando a gente aprende a identificar, a dar nome para as emoções, a gente aprende a identificar. E à medida que a gente aprende a identificar as emoções, né, a gente consegue ter mais autocontrole, a gente consegue ter mais domínio das nossas emoções, porque a gente está identificando, a gente aprende a conhecer as nossas emoções. Então, os nossos filhos, eles aprendem isso, eles podem aprender, né? Então, uma das coisas que eu falei é a gente dar nome para as emoções. E outra coisa importante é a gente reconhecer a origem dos sentimentos dos nossos filhos. Reconhecer a origem dos sentimentos. Por que o meu filho está sentindo isso? Que necessidade que o meu filho tem que não está sendo atendida, que está provocando essa frustração? Ou que está provocando essa emoção de raiva? A gente compreender também que por trás das emoções do ser humano existem necessidades humanas. Existem necessidades humanas. Então, por exemplo, nessa situação do meu filho, por que ele ficou com raiva da minha filha? Porque ele estava sendo excluído. Ele tem uma necessidade de pertencimento. Tem uma necessidade de fazer parte daquele movimento, do grupinho de criança. Ele era o único que não estava conseguindo brincar. Então a necessidade de pertencimento dele àquele grupo não estava sendo atendida. Muitas vezes a criança ela fica frustrada e ela desenvolve comportamentos perturbadores, né? Comportamentos difíceis no nosso relacionamento com os nossos filhos, porque de alguma forma a criança não está se sentindo aceita. Ela dentro dela, ela tem uma necessidade de aceitação, de sentir que ela é amada, de sentir que ela é querida, de sentir que ela é importante para nós, para os pais, que ela é importante para as pessoas. Isso é uma necessidade humana, a gente se sentir amado, se sentir apreciado, sabe? E às vezes, por própria responsabilidade nossa, dos pais, a gente tem algumas atitudes com os filhos de correção ou de como a gente lida com várias situações que fazem os filhos sentirem que eles não são aceitos, que eles não são importantes para nós, né? E aí eles têm comportamentos perturbadores para chamar atenção, para desafiar a nossa autoridade, para às vezes causar dificuldades, para causar problemas. E muitas vezes tudo que eles querem é sentir que eles são importantes. Por trás de muitos comportamentos difíceis das crianças, existe uma necessidade de se sentir importante, de se sentir aceito, de se sentir amado, né? Então, a gente precisa perceber que por trás desses comportamentos, por trás dessas emoções intensas que os filhos têm às vezes, existem necessidades humanas. E ajudar os nossos filhos a atenderem essas necessidades de aceitação, de importância, e outras necessidades, por exemplo, necessidades de autoestima. Às vezes a criança ela tem comportamentos chatos, irritantes, porque ela não está com a sua necessidade de autoestima bem atendida. Às vezes o jeito que a gente trata ela, o jeito que outras pessoas tratam a criança, ela fica com uma autoestima baixa. Ela não percebe,
fica com o seu senso de alto valor prejudicado. Ela não se vê como uma pessoa boa, como uma pessoa capaz, como uma pessoa digna de amor das pessoas, né? Dependendo da forma como ela é tratada. E aí ela busca formas de se mostrar, de chamar atenção, e muitas vezes de causar problemas, porque ela está com uma necessidade de autoestima prejudicada. Ela precisa atender essa necessidade de autoestima. Então, se a gente percebe que existe essa necessidade por trás de alguns comportamentos, a gente pode ajudar os nossos filhos a atenderem essas necessidades de uma forma mais construtiva, de uma forma que não seja tão perturbadora e tão incômoda para nós e para as outras pessoas. Então, quando a gente reconhece a origem dos sentimentos do filho, isso facilita a gente ajudar o nosso filho a lidar com os próprios sentimentos. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do meu filho, ele estava com raiva porque ele estava sendo excluído da brincadeira. Tudo que ele não queria bater na minha filha, ele não queria causar problemas, ele queria ser incluído, ele queria poder participar. Mas, ao mesmo tempo, ele queria que a brincadeira fosse do jeito dele, né? E se a brincadeira não acontece do jeito que o meu filho quer, eu estou falando isso bem específico do meu filho, tá? Isso vocês podem se identificar, isso pode até ser parecido com alguns dos filhos de vocês, pode não ser para todos. Mas no caso do meu filho, isso é um traço, é uma característica da personalidade dele, que eu observo. Ele quer que as coisas sejam do jeito dele, ele quer dominar a brincadeira. E se a brincadeira não é do jeito que ele quer, ele fica bravo, né? Ele não tem muita tolerância, muita paciência para lidar com um jeito diferente do que é o jeito que ele quer as coisas. Ele precisa mandar. E aí, tem uma coisa na disciplina positiva, que é um tema que eu vou aprofundar em outro webinário também, mas eu vou falar um pouco só para vocês entenderem, que é assim, é uma crença equivocada, que é o poder mal dirigido. A criança tem uma necessidade de se sentir importante, que é uma necessidade legítima, real, se sentir importante, só que ela encontra formas equivocadas de atender essa necessidade. Então, meu filho, para ele se sentir importante, ele precisa mandar. A brincadeira precisa ser do jeito dele. Se as outras crianças não cedem ao jeito dele, as regras que ele quer impor, ele fica bravo, ele não sabe lidar com isso, ele fica frustrado. Por quê? Ele criou uma estratégia equivocada, que é do poder mal dirigido. Ele quer exercer o poder, ele quer mostrar que ele manda o tempo todo, como uma forma de sentir que ele é importante. Então, a gente precisa, nesse caso específico, tá, do meu filho, a gente procura formas de ajudar ele a ter essa necessidade de poder, essa necessidade de se sentir importante, atendida, mas que não seja sempre cedendo às ordens dele, que tem que ser do jeito dele, né? A gente também, em alguns momentos, mostra que não é do jeito dele, que tem que ser de outro jeito. E ele fica frustrado. E aí a gente procura ajudar ele a lidar com essa frustração, sabe? Porque uma coisa é a gente ter empatia pelo sentimento do nosso filho. É a gente empatizar, é a gente compreender, é a gente acolher. Outra coisa é a gente tolerar todo tipo de comportamento. Isso não é o que eu pratico e não é o que eu ensino para as pessoas também. A gente tolerar todo tipo de comportamento. A gente tem que sim colocar limite para alguns comportamentos. Alguns comportamentos que eu considero que são prejudiciais, que não são saudáveis, eu me sinto no dever de colocar alguns limites, de mostrar para o meu filho, opa, até aqui você pode ir, a partir daqui você não pode ir.
Então tem um limite para o comportamento dele. Eu vejo que isso é muito importante. Mas sempre é possível a gente empatizar, a gente respeitar o sentimento de frustração de uma criança quando ela está se deparando com um limite. A gente está colocando um limite, né? Isso aqui você não pode fazer. Ou senão assim, agora a gente vai ter que fazer tal coisa. E aí a criança fica frustrada. E essa frustração provoca comportamentos difíceis. Então a gente coloca um limite para o comportamento dela. Isso é importante, isso é muito importante. Mas a gente pode validar o sentimento de frustração dela pelo fato dela não estar sabendo lidar com aquele limite. Isso faz parte, isso faz parte. Por exemplo, falar assim, engole o choro não é uma coisa saudável, não é uma coisa saudável, engole o choro. E esse engole o choro tem várias formas, né, de fazer o engole o choro. Eu não acho que é saudável. O que eu procuro fazer é assim, filho, eu estou vendo que você está frustrado, porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria, porque agora você não vai poder continuar fazendo isso, ou senão, porque agora a gente vai ter que fazer tal coisa, e você queria continuar fazendo tal coisa. Eu estou vendo que você está frustrado, eu entendo, mas paciência, agora a gente vai ter que seguir viagem, agora você vai ter que parar, agora você vai ter que fazer tal coisa. Então, eu estou validando aquele sentimento de frustração dele, mas paciência, agora você vai ter que fazer tal coisa. E faz parte isso também. Quando eu lancei a divulgação desse webinário, né, com esse título, Como Ajudar o Filho a Lidar com as Suas Emoções, vieram muitas perguntas das pessoas, né, nesse sentido. Como é que eu lido com a minha angústia de ver o meu filho nervoso, o meu filho frustrado? E aí, uma coisa interessante é a gente ter essa noção do tempo das coisas. É a gente, nós, pais e mães, desenvolvermos uma paciência com o tempo de aprendizado do nosso filho, o tempo do desenvolvimento emocional do nosso filho. Então, em alguns momentos, a gente vai colocar um limite, a gente vai dizer um não, e o nosso filho vai ficar frustrado e vai ter uma reação agressiva, uma reação desproporcional, né? Muitas crianças têm reações desproporcionais com as próprias frustrações. O meu filho é uma delas, né? Que está melhorando, não está mais tanto assim, está melhorando. Mas assim, o fato da criança ter uma reação assim não significa necessariamente que eu não estou fazendo um bom trabalho como pai, que eu não estou fazendo uma boa educação, que eu não estou sabendo lidar com as emoções dele. Faz parte também a gente lidar com as emoções do nosso filho, a gente aceitar o fato de que o nosso filho fica frustrado em alguns momentos e tem comportamentos difíceis, né? Ele não sabe reagir, não sabe lidar com a própria frustração, e a gente aceitar isso, aceitar que faz parte do aprendizado da criança lidar com aquilo, a gente aceitar. A gente não precisa punir a criança ou inibir a criança de alguma forma aquele sentimento de frustração. A gente pode acolher aquele sentimento de frustração. E o comportamento que ela está desenvolvendo a partir daquele sentimento de frustração, aí sim a gente pode colocar alguns limites, deve colocar alguns limites, com certeza. Mas assim, dando total acolhimento e total legitimidade para o sentimento de frustração que ela está vivenciando, sabe? Porque isso é muito importante para a própria criança aprender a lidar com a própria frustração. Ela perceber, poxa, estou frustrado, estou angustiado, e aprender experiências após experiências, e isso a gente adquire com as experiências da vida, né, a lidar com as próprias frustrações. Assim é a criança aprender experiência após experiência a perceber
que aquela frustração vai passar, né? Que existe o tempo também daquela emoção difícil passar, dela conseguir se tranquilizar, dela conseguir se conformar com alguma coisa da vida que não foi do jeito que ela queria, aprender a se pacificar com os nãos da vida, a se pacificar quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Então, isso tem o tempo de aprendizado da criança. A gente precisa ter essa paciência com o tempo de aprendizado da criança. E aí, uma coisa muito importante para a gente reconhecer essas emoções nos filhos e poder fazer todo esse trabalho de ajudar os nossos filhos a lidar com as próprias emoções, é, em primeiro lugar, nós conhecermos as nossas próprias emoções. Porque a gente só consegue reconhecer algo no outro, algo que nós conhecemos em nós. Essa palavra reconhecer já traz esse significado. Se a gente for ver a palavra, reconhecer. A gente só reconhece algo que a gente já conhece. Então, para a gente reconhecer uma frustração no filho e ajudar o nosso filho a lidar de uma forma saudável com essa frustração, ou com um sentimento de raiva, ou com um medo. Às vezes o filho tem comportamentos que são movidos por um medo, E como é que a gente faz para reconhecer isso nos nossos filhos, para poder fazer esse trabalho que eu já venho falando? Em primeiro lugar, a gente precisa aprender a conhecer isso na gente. Como é que são as nossas emoções? Como é que as emoções agem dentro da gente? Como é que a gente reage com as nossas emoções? Como é que eu lido com o meu medo? Como é que eu lido com as minhas frustrações? Como é que eu lido com a raiva que eventualmente eu sinto em algumas situações? E como é que essas emoções agem no meu físico? Como é que são as sensações físicas que se manifestam no meu corpo quando essas emoções estão presentes? Porque quando a gente adquire esse autoconhecimento, essa autopercepção, naturalmente a gente vai ter mais respeito e consideração pelos sentimentos dos nossos filhos. Porque a gente sabe como é que é. A gente sabe que não é fácil quando a gente sente essas coisas. Então a gente tem mais consideração e respeito pelos sentimentos dos nossos filhos e tende, né, a tendência natural é a gente ter mais condição também de acolher, de perceber, de ajudar o nosso filho a lidar com as próprias emoções, porque a gente já fez esse trabalho com nós mesmos, em primeiro lugar. Então, esse também é um tema de um outro webinário que eu vou aprofundar nisso, que é como é que nós fazemos para lidar com as nossas próprias emoções, mas agora o foco é como é que a gente ajuda o nosso filho a lidar com as suas emoções. Uma outra coisa interessante é a gente modelar para o nosso filho uma atitude de se perceber e se dominar. A gente se perceber e se dominar. A gente exercitar esse domínio de si mesmo, esse domínio das próprias emoções. Então, outro dia eu estava jantando, tomando uma sopa. A gente costuma tomar uma sopa quase toda noite, né? A gente janta uma sopinha com umas torradas e tal. E a gente estava sentado ao redor da mesa, eu, minha esposa e meus 2 filhos, tomando uma sopa. E eu sou considerado pela minha esposa um cara meio mulambento, assim. Eu gosto de usar umas camisetas velhas quando eu estou em casa, não estou muito preocupado com roupa. E às vezes até umas camisetas um pouco já bem velhas, até começam a apresentar uns furinhos aqui, uns furinhos ali e tal. E minha esposa se incomoda com isso, né? Que às vezes eu uso roupa um pouco rasgada, né? Eu demoro para me desfazer de algumas roupas. Eu gosto de roupa velha, né? Quando eu estou em casa. Eu não tenho muita preocupação com isso. E aí outro dia eu estava jantando e ela chegou por trás, minha esposa, e
E várias vezes ela fala, essa camiseta aqui qualquer hora dessa ela vai se transformar em pano de chão, você vai ver, ela fica ameaçando, né? Transformar minhas camisetas velhas em pano de chão. Ela fala de brincadeira, mas de verdade, que ela, de vez em quando ela faz isso mesmo. Mas aí outro dia eu tava jantando, ela pegou e enfiou o dedo num rasgo que eu tinha assim, nas costas da minha camiseta, pegou e deu uma rasgadinha. Mas eu fiquei tão irritado com aquilo. Fiquei irritado com aquilo, assim. Achei uma invasão de privacidade, sabe? Ao meu espaço. Sabe? Nosso corpo tem um espaço energético. E se alguém invade esse espaço, a gente se sente invadido. Eu me senti invadido naquele momento. E ela rasgou a minha camiseta. De zoeira, assim, meio que de deboche. Meio que mostrando, essa camiseta tá velha. Joga fora, assim. Mas eu fiquei irritado, achei uma falta de respeito naquele momento. E aí, o que eu fiz? Eu falei, poxa, faz isso não. Eu fiquei bravo mesmo. Eu falei, faz isso não. Poxa, não faz isso não. Tô comendo, tô mastigando. Fiquei irritado mesmo. Mas tudo bem. Falei pra ela parar, né? Fiquei bravo, me acalmei. Daqui a pouco ela achou engraçado que eu fiquei irritado. Veio e rasgou de novo. Mas eu fiquei muito irritado a segunda vez, muito irritado. Aí eu parei, larguei a colher assim, parei assim na frente apoiei na mesa e meus filhos olhando pra mim, meus filhos só observando aqui a dinâmica entre eu e minha esposa. Me centrei assim, fechei o olho e fiquei respirando, me acalmando, porque eu percebi que eu fiquei muito irritado com aquela situação. Eu percebi. E esse é um trabalho que eu faço. Quando eu fico irritado, eu recorro à minha respiração e percebo e procuro me acalmar para não ter reações impulsivas, reações à irritação, né? Então, fechei o olho, fiquei respirando, me acalmando. Aí as crianças só me olhando assim. Aí uma hora minha filha falou assim, pai, o que você está fazendo? Aí eu falei, eu tô me acalmando, eu tô muito irritado agora, eu tô me acalmando. E continuei me acalmando. Meus filhos ficaram impressionados, né, com aquilo. E aí eu dei um tempo, assim. Depois que eu me acalmei, fiquei relativamente calmo. Aí eu continuei comendo. Eu falei, pronto, já tô mais calmo agora. E o que eu fiz com isso? Em primeiro lugar, eu pratiquei aquilo que eu mesmo, para a minha vida mesmo, independente se eu estou ensinando alguma coisa para os meus filhos ou não, eu pratiquei aquilo que eu acredito que é o que eu procuro fazer, de não reagir, não tomar uma atitude num momento de irritação. A gente primeiro procurar se serenar, se acalmar, antes de ter qualquer tipo de atitude. Então, em primeiro lugar eu fiz isso. Mas isso teve um efeito colateral positivo, né? Eu estava ensinando para os meus filhos isso. Eu estava servindo de modelo para os meus filhos, eu estava modelando uma atitude de se perceber, de perceber que eu estava irritado e de dominar os meus próprios impulsos, de dominar as minhas emoções. Isso com certeza serve de exemplo para as crianças, quando a gente faz isso na frente delas. Então, isso pode acontecer de muitas formas, A gente, por exemplo, outro dia eu estava triste porque eu não tive o resultado que eu queria num trabalho profissional, então eu estava com a minha autoestima baixa, eu estava meio chateado aquele dia, e aí naquele mesmo dia eu tinha tido uma conversa com a minha esposa que tinha me deixado chateado também. Eu estava chateado por várias situações. E eu estava meio triste, naquele dia eu estava triste. Aí eu fui na cidade com meus filhos e eu parei o carro num lugar que estava invadindo a entrada de um estabelecimento. E apareceu um senhor e me deu um esculacho, porque eu parei em lugar proibido e ele era uma autoridade. Eu parei na frente do fórum da cidade, de Camanducaia, né, que eu moro perto de Camanducaia. E ele me esculachou, assim, que isso não se faz, chamou a polícia para me dar uma multa, tirou foto, na frente dos meus filhos, assim. E eu não quis bater boca com ele, porque realmente eu estava errado, eu tinha feito algo errado,
né? Eu parei num lugar que não era permitido por falta de atenção, mas eu procurei conversar com ele e tal, para conseguir contornar a situação. Mas assim, voltei pro carro bem triste comigo mesmo, muito frustrado comigo mesmo. Aquele dia eu estava muito chateado. E as crianças percebendo aquilo, e percebendo que eu estava quieto e tal, e perguntando o que estava acontecendo. E eu falei aquele dia, eu tô triste, tô triste porque algumas coisas aconteceram, mas fica tranquilo, tô triste, mas vai passar, eu tô só quieto um pouquinho, tô precisando ficar quieto agora. Então, isso eu já fiz algumas vezes, de quando eu estava triste por alguma situação, falar, verbalizar isso. Eu tô triste, ou senão assim, tô chateado com alguma coisa. E os filhos perceberem que nós temos sentimentos. Nós somos adultos, nós temos sentimentos, a gente pode também sentir, a gente pode também reconhecer, dar nome para os nossos sentimentos, porque isso mostra para eles que eles também podem fazer isso, eles também podem perceber quando eles estão tristes, eles também podem dar nome para isso, eles também podem lidar com isso de uma forma saudável, sabendo que essas emoções passam, sabe? Ter paciência com o próprio tempo do sentimento elaborado dentro da gente conseguir vencer, superar aquela emoção. Então, a melhor forma da gente ensinar o nosso filho a lidar de uma forma saudável com suas emoções é a gente servir de modelo. A gente mostrar para eles, pelo nosso próprio exemplo, como é que nós lidamos com as nossas próprias emoções. Porque eles aprendem pelo exemplo. É a forma mais eficaz, mais efetiva de ensinar é pelo nosso exemplo. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? Para vocês que estão aqui participando da reunião no Zoom, eu vou abrir para perguntas. Deixa eu só falar mais algumas coisas aqui que eu me preparei para falar. Uma coisa importante é treinar a paciência. Treinar a paciência. Porque a paciência é uma virtude muito importante na vida de um ser humano. O que é a paciência? É a gente saber esperar o tempo das coisas. Saber esperar. Então, a gente ensinar a criança a treinar a própria paciência. Então, isso tem a ver com treinar também a resiliência à frustração. Ela saber lidar com a frustração. Porque muitas vezes as coisas não acontecem na vida, não acontecem na hora que a gente quer. A gente precisa saber esperar o tempo das coisas. E a gente pode ensinar a criança desde cedo, desde pequenininhos. Eu faço isso com os meus filhos. A criança pede alguma coisa, eu falo assim, espera só um pouquinho, espera um pouquinho. Às vezes a criança fica ansiosa, não sabe esperar. Eu falo, peraí, espera só mais um pouquinho. Você precisa saber esperar. Aí depois eu dou aquilo que ela quer, né? Se é uma coisa que eu posso dar para ela. E eu tô sempre falando isso para os meus filhos, né? Paciência, é importante ter paciência. Então a gente sempre dá oportunidades para os nossos filhos de esperar. Então a criança quer alguma coisa. Ela quer um presente, ela quer um brinquedo, ela quer fazer um passeio, ela quer que aconteça alguma coisa. A gente ter algumas formas de permitir que a criança espere o tempo daquilo acontecer. Ela saber esperar o tempo. E a gente respeitar essa espera do tempo das coisas acontecerem. Muitas vezes a criança fica chateada, ela não consegue esperar, fica nervosa, mas nós termos paciência com isso, porque ela está treinando a paciência dela. Saber esperar o tempo das coisas. Então, os pais que não têm paciência para lidar com a frustração do filho, muitas vezes, os pais eles dão logo o que a criança quer. Né? Eles atendem logo à vontade da criança.
quando os pais atendem logo à vontade das crianças, o que eles estão ensinando para a criança? Eles não estão treinando a criança a desenvolver a paciência. Não estão treinando. Então, a gente não precisa ter pressa para atender às vontades dos nossos filhos. A gente pode permitir que eles lidem com o tempo de espera das coisas. Isso é muito importante. E como eu disse, a melhor forma da gente treinar, da gente ensinar a paciência para as crianças é a gente praticando a paciência. E isso também eu sei que para alguns de vocês não é muito fácil. Para mim, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu sou uma pessoa calma por natureza. Eu tenho uma natureza mais tranquila, mais assim, acima da média, né? Quando eu me comparo com outras pessoas, geralmente eu sou mais calmo que as outras pessoas. Então, para mim é um pouco mais fácil fazer esse trabalho de quando eu estou irritado com alguma coisa, eu me acalmar, né? Para algumas pessoas isso é muito difícil, porque as emoções são muito intensas. Mas esse é um caminho de aprendizado também para nós, pais e mães. A gente aprender a ter mais paciência, aprender a ter mais domínio das nossas emoções, para poder ensinar isso para os nossos filhos. E uma última coisa que eu quero falar, antes de abrir para perguntas de vocês, é que existe um fenômeno que é a ressonância. O jeito que a gente está, a emoção que a gente está sentindo, isso ressoa no ambiente. Isso ressoa nas outras pessoas ao nosso redor. Então, uma coisa que eu já percebi algumas vezes, quando eu cheguei do trabalho, por exemplo, irritado, chateado com alguma coisa que aconteceu no trabalho, ou preocupado, ou ansioso, porque eu precisava preparar alguma coisa para o dia seguinte, e eu tinha um monte de coisa para fazer em casa, cuidar de filho, lavar a louça, sabe, pôr roupa para lavar, e ainda tinha que dar conta do meu trabalho, e cobranças dos meus filhos, cobranças da minha esposa, e lidar com tudo isso, e eu estava estressado com tudo isso, e aí eu percebi aquela angústia toda, refletindo em todas as pessoas da minha família. Minha esposa começou a ficar irritada, meus filhos começaram a ficar irritados, começaram a brigar, e aquele ambiente de estresse no ar. E aí eu percebi que tudo tinha começado comigo. Eu estava estressado, eu estava irritado, e aquilo gerou irritação nas outras pessoas. E aí, muitas vezes o que acontece? Muitas vezes os filhos estão tendo comportamentos agressivos e a gente quer lidar com aquele comportamento agressivo do filho. Mas a gente não percebe que aquele comportamento ele está sendo motivado por uma emoção de ansiedade, de irritação, e que aquela emoção que o nosso filho está sentindo está vindo da gente. A gente está passando por alguma situação, a gente está ansioso, a gente está irritado, e aquilo vibra. A nossa emoção provoca uma vibração na nossa energia, nas nossas moléculas, no nosso corpo. E essa vibração ressoa no ar e chega e começa a gerar uma vibração nas outras pessoas. E elas são tomadas por essa vibração e começam a sentir aquelas emoções que a gente está sentindo também. Esse é um fenômeno da natureza que se chama ressonância. Isso acontece, é uma realidade. E isso já há algumas décadas que já está sendo estudado pela física quântica. Como que isso acontece? Então, a gente precisa cuidar da nossa própria energia. A gente precisa cuidar das nossas próprias emoções, porque isso reverbera nas outras pessoas, isso reverbera nos nossos filhos. Então, bom, eu quis fazer esse panorama geral. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Eu recebi muitas perguntas, eu nem sei por onde que eu vou seguir. Eu quero, na verdade, porque eu tive cerca de 100 pessoas que se inscreveram para o webinário. Muitas delas vão assistir a gravação depois, mas eu quero prestigiar vocês que estão aqui agora, né? Então eu quero abrir um espaço, se alguém tiver alguma pergunta específica que eu possa atender nos próximos minutos, a gente
nós estamos com 1h10 de encontro. Eu pretendo ficar mais uns 15 minutos, 20 minutos no máximo aqui. Então, estou me colocando à disposição de vocês. Se alguém fizer alguma pergunta específica que eu possa ajudar, dar alguma orientação, algum esclarecimento, estou à disposição. Pode colocar no chat, pode sinalizar aí no vídeo. Enquanto vocês pensam aí, eu vou dar uma olhada nas perguntas que foram feitas naquele formulário de inscrição. E é difícil, eu tenho um desafio que é difícil atender a todos, né? Porque tem gente que tem filho criança, tem gente que tem filho adolescente. As dificuldades de cada um são bem diferentes, né? Então, mas isso que eu falei agora, isso serve para todos, né? Esse roteirinho do que a gente precisa ter atenção para ajudar os filhos a lidarem com as suas próprias emoções. Isso se aplica a todos. Mas tem uma pergunta aqui, que eu vou elaborar um pouco mais agora. Que é o seguinte: como ajudar o meu filho a lidar com sentimentos ambíguos devido à chegada do irmãozinho? Olha lá, tá chegando uma pergunta pelo chat. Eu vou falar dessa pergunta que eu estou lendo agora, depois eu olho para o chat. Então a mãe, eu não sei se foi uma mãe ou um pai que perguntou: como que eu ajudo meu filho a lidar com sentimentos ambíguos devido à chegada do irmãozinho? E olha que interessante, porque só de fazer essa pergunta dessa forma já mostra que a pessoa já tem alguma sensibilidade, né? De perceber que existem sentimentos ambíguos. Porque é isso que acontece com uma criança que está aguardando a chegada de um irmãozinho. E ela tem sentimentos ambíguos. Ela passa por momentos de ciúme, né? E passa por momentos de alegria. Alegria pela chegada de um irmãozinho. De amor, de alegria e de ciúme, de insegurança, sabe? E é uma coisa que acontece, né, com alguns pais que não sabem fazer esse trabalho que eu estou conversando com vocês, de como lidar com as emoções dos filhos, de não validar o sentimento do filho de ciúme ou de insegurança pela chegada de um irmãozinho. Assim, percebe que o filho está tendo um comportamento, às vezes, agressivo, né, que às vezes acontece isso, a criança tem um comportamento agressivo, quer chamar a atenção dos pais, porque está chegando um irmãozinho, ou está para nascer, ou já nasceu e está no colo da mãe, e aí o filho mais velho, que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem comportamentos agressivos, às vezes uns comportamentos infantilizados, mais infantis do que a idade dele permitiria, né? Às vezes eles regridem, têm um comportamento mais infantilizado, e aí os pais reprimem isso, né? Falam assim: que é isso, filho? Ele é seu irmãozinho, não faz assim. Você ama ele. Você ama ele. Tipo assim, meio que dando a entender que aquele sentimento de ciúme que a criança está sentindo, de insegurança, está errado. A criança não deveria sentir isso. Ela só deveria sentir amor, carinho, sabe? Pelo irmãozinho. E o fato dela estar tendo um comportamento hostil em relação ao irmãozinho que nasceu, está errado, né? Então, isso é delicado. Nós temos que acolher a ambiguidade dos sentimentos dos nossos filhos. Perceber que são ambíguos mesmo. A criança sente mais de uma coisa. Ela pode sentir amor, alegria pelo fato de ter um irmãozinho novo, e ela pode sentir ciúme, raiva do irmãozinho, porque o irmãozinho está representando uma ameaça a ela. Ou seja, se toda aquela atenção que o menino tinha dos pais, que ele era um filho único, ou ele era o caçula, e ele tinha atenção, tinha o colo, a hora que ele queria, e de repente, aquele irmãozinho que está chegando representa uma ameaça para aquilo que ele tinha,
Então, isso de alguma forma provoca uma frustração e provoca uma raiva, né? Pode provocar uma raiva, porque o menino, ele acha que o neném é o culpado pelo fato dele não estar recebendo mais a atenção dos pais que ele costumava receber. E aí ele projeta no neném, né, que o culpado por isso tudo está acontecendo, por eu estar perdendo meu pai, por eu estar perdendo a minha mãe, por eu estar perdendo o amor dos meus pais, é esse neném que está no colo da minha mãe. E aí eu fico com raiva desse neném, desse bebê. Isso é natural acontecer, isso acontece. Então a gente precisa acolher esses sentimentos de ambiguidade e não gerar uma culpa no filho pelo fato dele estar sentindo raiva. Por exemplo, que coisa feia, filho, ele é seu irmão, você está falando desse jeito. Por exemplo, às vezes acontece do menino falar assim, eu quero que ele morra. Eu queria que ele não existisse. Né? Isso acontece muitas vezes. E aí os pais falam assim, que absurdo uma coisa dessa. Ele é seu irmão, você ama ele. Meio que assim, tá errado. Isso que você está sentindo tá errado. E aí a gente não valida e não legitima, não dá legitimidade para esse sentimento que o nosso filho está tendo de ciúme, de insegurança, de raiva, ou qualquer coisa que seja, e a gente não está ajudando o nosso filho a lidar com essa emoção. Então a gente precisa acolher, precisa reconhecer e acolher. E aí entra o que eu falei antes, né? Ajudar o filho a falar assim, filho, você tá chateado porque eu não estou segurando você agora, né? Porque eu estou segurando seu filho. E você queria que eu te segurasse no colo também, né? Você gosta que eu te dê atenção, você gosta que eu te dê colo. Tô vendo, filho. Mas espera um pouquinho, eu tô vendo o que você quer, eu também quero te segurar no colo. Para mim também é muito importante segurar você. Mas agora eu não posso. Agora eu tô precisando segurar seu irmãozinho. Você pode me ajudar? Você pode segurar tal coisa enquanto eu seguro seu irmãozinho? Então, existem formas da gente, como eu falei antes, existem formas da gente ajudar o nosso filho a ter essa necessidade de se sentir importante, essa necessidade de se sentir amado, importante e aceito, de outras formas, por exemplo, dando uma responsabilidade, pedindo ajuda, para que ele se sinta parte daquele momento que está acontecendo, da recepção de um novo serzinho na nossa família. Então existem formas do nosso filho que já tem alguns anos de idade, se sentir parte, se sentir importante, sentir que ele está participando desse momento. Não se sentir excluído desse momento que está acontecendo na família. Isso diminui esse sentimento de insegurança, de que ele não está sendo mais amado pelos pais, sabe? Então, tudo parte de uma compreensão nossa a respeito dos sentimentos dos nossos filhos. Porque as estratégias que a gente pode criar para lidar com cada situação podem ser as mais criativas possíveis. A gente pode ser muito criativo, mas tudo parte dessa compreensão do ser humano, em primeiro lugar. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que tá chegando algumas perguntas boas. Deixa eu ver aqui. O Sérgio fez algumas perguntas, mas foi mais no sentido de dar uma contribuição, né? Ele perguntou assim, é preciso de autoaceitação e autocompaixão exercitadas para poder aceitar o filho? E é bem o que eu falei, né? Primeiro a gente ter essa aceitação de nós mesmos para poder aceitar também os sentimentos dos nossos filhos. É isso mesmo. E aí tem uma pergunta da Cleusa, ela perguntou assim, como lidar com o sentimento de saudade e ausência paterna do filho em caso de separação?
Então, essa mãe que fez essa pergunta é uma mãe separada, né, do pai e do filho, e está procurando uma forma de ajudar o filho a lidar com o sentimento de saudade do pai. Essa ausência do pai, que o pai não está presente. Eu não sei se distante totalmente ou distante no dia a dia, né? Não conheço a fundo a história dessa pessoa, né? Mas como lidar com esse sentimento de saudade e de ausência paterna do filho, em caso de separação. Nossa, essa é uma pergunta muito boa e que a gente poderia desenvolver muitas coisas em cima dessa pergunta. Mas uma coisa importante é a gente acolher esse sentimento de saudade do filho em relação ao pai que está ausente. É a gente não querer inibir ou cobrir esse sentimento com outras coisas, sabe? É a gente ter um profundo respeito por essa saudade que o filho sente do pai. E não ter uma expectativa interna nossa, assim, uma necessidade nossa de que o filho sinta menos, de que ele sofra menos. É meio delicado isso que eu estou falando, porque é muito difícil. A gente lida com dores dos nossos filhos e a gente sofre com eles, né? A gente não quer que eles sofram. Mas tem coisa que faz parte, né? Um filho sentir saudade do pai, sentir essa ausência do pai, isso faz parte, faz parte. Então, quando a gente simplesmente está presente e está junto com o filho, reconhecendo, sentindo junto com o filho aquilo que ele está sentindo e proporcionando para o filho é como se fosse assim, a gente pegando na mão dele, Isso não necessariamente é pegando na mão fisicamente, mas sentir que a gente está de mãos dadas, sentir que a gente está junto, sabe? Que a gente compreende isso que ele está sentindo, que isso faz parte, sabe? Só da gente fazer isso, a gente já tira um peso da criança, já tira um peso dele. Porque quando a gente tenta mostrar para o filho que ele não deveria sentir isso, que ele não deveria sofrer tanto com essa situação ou com outra situação, aí são duas dores que o filho tem que vivenciar. É a própria dor daquela ausência, é a própria dor daquela frustração de, por exemplo, que o pai não está presente ou de que o pai não fez o que eu gostaria que ele tivesse feito, eu, filho, gostaria que ele tivesse feito, que eu, como filho, que o meu pai não deu aquilo que eu achava que ele deveria me dar enquanto pai, sabe? Então, a gente, enquanto pai e mãe, ajudar o filho a aceitar o fato, a aceitar a realidade da vida, a aceitar as circunstâncias. Aceitar, por exemplo, no caso dessa mãe que fez a pergunta, ajudar o filho a ter uma aceitação do pai, de que o pai fez o que pôde, de que o pai faz o que pode, de que o pai dá o que ele tem para dar, de que não adianta querer receber do pai algo que o pai não tem para dar para o filho, por algum motivo. Então, ajudar o filho a desenvolver uma aceitação em relação ao pai, isso é uma grande contribuição que a mãe pode fazer num caso desse, de pais separados. E aí eu poderia entrar até numa outra vertente aqui, ligada à constelação familiar,
que tem a ver com alienação parental, que muitas mães separadas fazem justamente o contrário, de falar para o filho: o seu pai é errado, o seu pai não presta, o seu pai não é um bom pai para você, porque ele não está aqui com você, porque ele não está aqui dando para você o que um pai deveria dar para um filho. Ou seja, tem várias formas de uma mãe passar uma mensagem para o filho de que assim, o seu pai não é bom para você. E isso é péssimo. Isso é péssimo para o desenvolvimento emocional de uma criança. A criança crescer com um sentimento de ingratidão em relação ao pai. Com um sentimento de raiva em relação ao pai pelo fato do pai não ter sido bom o suficiente para ele. Isso é péssimo para a vida do filho. Para a vida do filho. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe, até é um tema interessante para fazer um webinário só disso. Só disso. Porque muitas pessoas passam por situações assim e podem se beneficiar desse tipo de conhecimento. Mas, resumindo, é importante o pai sempre estimular nos filhos uma gratidão em relação à mãe, um reconhecimento em relação à mãe. E a mãe estimular nos filhos um reconhecimento em relação ao pai, uma gratidão em relação ao pai. Isso é bom para o próprio filho. Isso é bom para o próprio filho. Enfim, estamos chegando aí em 1h30 de webinário. Acho que por enquanto é isso, né? Eu não vou me estender porque tem o dia de vocês aí para vocês seguirem o trabalho de vocês. Eu não quero que seja muito longo, até para que vocês não se sintam desmotivados a participar dos próximos, né? Então fazer um tempo aí de 1h30 para que vocês consigam se organizar para participar e depois seguirem no dia de trabalho de vocês, tá bom? Então, por enquanto, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado de alguma forma. Se eu não fui claro em alguma coisa, se vocês tiverem alguma pergunta mais específica que não foi feita no formulário de inscrição, porque eu estou com muitas perguntas de vocês que eu vou desenvolver nos próximos webinários. Se vocês tiverem alguma pergunta específica que essa minha fala despertou em vocês, fiquem à vontade para me escrever, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp para mim. E eu estou à disposição e eu vou procurar atender na medida da minha possibilidade, tá bom? Um grande abraço, fiquem ligados e um bom dia para vocês. Fiquem com Deus.